Estamos de volta com o Câmara em Pauta. Na primeira reunião do ano, a CPI das antenas ouviu representantes de 5 subprefeituras. A CPI ouviu os coordenadores de Planejamento e Desenvolvimento Urbano das subprefeituras de Capela do Socorro, Cidade Ademar, Campo Limpo, Butantã e São Mateus. Apenas os representantes de Cidade Ademar e Capela do Socorro ainda não haviam participado da CPI. Os demais retornaram à comissão para trazer informações mais detalhadas sobre o trabalho de fiscalização realizado em suas regiões. Trabalho este que, segundo o vereador Camilo Cristófaro, está sendo realizado, na medida do possível, pelas subprefeituras. Para você ter noção, Butantã, antes da CPI, 3,6 milhões de multas em anos. Dezembro para cá, 17 milhões de autuações. Ou seja, o resultado está tendo. Ou elas fazem, ou o subprefeito pede a conta. Durante a reunião, os vereadores aprovaram um requerimento convidando as últimas subprefeituras a serem ouvidas nesta CPI. Guaianazes, Itaim Paulista, Jaçanã, Tremembé, Sapopemba e Vila Prudente. O presidente da CPI, vereador Claudinho de Souza, afirmou que os trabalhos da comissão estarão praticamente concluídos após ouvir todas as subprefeituras da cidade. Eu acho que a CPI já detém informações suficientes para finalizar o relatório e encerrar a CPI, na minha opinião. Talvez retornar algumas empresas em função de informações obtidas pelas subs que têm vindo às reuniões. Eu não sei se é necessário, de repente, convocar mais alguma empresa que já tenha vindo na CPI. Isso será discutido nas próximas reuniões. A CPI das antenas foi criada em março de 2019 para apurar eventuais irregularidades cometidas pelas empresas de telecomunicações na cidade. O término dos trabalhos está previsto para 18 de maio. Um dos objetivos com esta CPI é a criação de uma nova legislação que regule melhor as instalações dos equipamentos de rádio-base em São Paulo. Hoje há um reclamo por parte das operadoras ou dos proprietários de antenas que a legislação atual dificulta as operadoras instalarem os seus equipamentos. E essa legislação ela tem que ser modernizada em função da modernização do sistema. Essa pode ser uma boa opção, né? Alterar a legislação. Uma coisa importantíssima que essa CPI conseguiu: chamar todos à mesa e dizer o seguinte: olha, você que fabrica telefone celular, aquela antena lá, ela tem sinal para 500. Não adianta você colocar 5.000 celulares naquela antena lá, que não vai funcionar, vai cair. É isso que estava acontecendo. Estava realmente uma verdadeira bagunça, essa que é a verdade. Então as pessoas vieram até aqui, todo mundo se sentou e agora a CPI está indo para uma fase que é decisiva. Chegar nas subprefeituras e dizer o seguinte: olha, fiscaliza. Se esse camarada não está atendendo aquilo que a gente quer, multa. É isso que a CPI está fazendo. Por isso que está surtindo efeito. E você vê que a telefonia, evidentemente que a própria questão tecnológica está melhorando, principalmente telefonia celular. Mas não é só disso que ela trata. Também tem a questão da TV a cabo, tem um monte de coisa para tratar. Agora, que essa CPI chegou realmente para mexer e conseguiu mexer para melhor, isso a gente não tem dúvida, viu, Gabi? Pois é, olha, os problemas envolvendo o funcionamento do monotrilho da linha 15 Prata do metrô de São Paulo foram o principal assunto discutido na Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica. O presidente da Comissão de Trânsito, vereador Senival Moura, destacou os transtornos que a paralisação da linha 15 Prata do metrô vem gerando para a população de parte da zona leste da cidade. Segundo ele, o monotrilho não é o modal compatível para ser utilizado na região. Antes da implantação do monotrilho, que já apontávamos esse problema. Então nós alegávamos que o monotrilho era incompatível para aquela região em função da demanda. O adensamento é muito grande em toda aquela região e o que resolve o problema, é que poderia contribuir e ajudar e resolver o problema do transporte de massa ali seria o metrô, né? Ou seja, a malha ferroviária. Segundo o metrô, mais de 2,5 milhões de passageiros estão sendo prejudicados com a paralisação da linha 15 Prata, que está sem funcionar desde a semana passada. O presidente da comissão sugeriu que a estrutura atual do monotrilho fosse readequada futuramente para comportar os vagões dos trens que circulam no metrô. Adaptar para que seja implantado lá um transporte de massa, né? O metrô já gastou tanto,
eu tenho certeza que os engenheiros, os técnicos conseguem adaptar aquilo para poder fazer um projeto adequado, aí sim um projeto que atenda à necessidade daquela região, transformando aquilo em transporte de massa. Outro assunto debatido na comissão foi a falta de segurança da população na utilização dos aplicativos de transporte após um caso de estupro ocorrido na semana passada em Pinheiros. O vice-presidente da comissão cobrou mais rigidez do poder público em relação às empresas que operam estes aplicativos. Quando não tem regra em qualquer ambiente, em qualquer segmento, fica muito difícil. Eles estão sem regras nenhuma. Eles estão à vontade e rodando no viário da nossa cidade e de todas as outras cidades, e eles não querem oferecer o cadastro para a prefeitura, não querem passar por vistoria, e agora nem identificação mais eles estão colocando no vidro dianteiro. Se tiver uma regra geral, que todos cumprem, porque o taxista cumpre. Ele passa na vistoria, ele passa no IPEM, ele é vistoriado ano a ano. Agora, esses carros não, estão livres e soltos. Pois é, transporte, né? O monotrilho realmente aí tomou conta dos noticiários da semana, né, Magno? A gente não pode entender um monotrilho que transporta tantas pessoas ficar paralisado e necessitar da vinda de um engenheiro do Canadá para chegar aqui e tentar dar um jeito na situação. Quer dizer, isso realmente não pode acontecer. É preciso ter gente preparada aqui para tomar essa providência. Mas isso aí são questões pontuais que eu creio que serão resolvidas. Agora, é aquela questão do monotrilho, deu um problema sério, pode soltar, é uma questão de segurança. Também por aí é melhor paralisar do que de repente acontecer algo mais trágico. Sim. Mas não pode demorar tanto, porque as pessoas precisam já são muitos dias. Né? E aí você tem que depender de ônibus, tem o Paese, né? Que está lá, os ônibus estão tentando transportar essas pessoas. Paese, para quem não sabe, é Plano de Apoio a Empresas em Situação de Emergência. Ninguém fala o que significa a sigla, mas aqui no Câmara em Pauta a gente fala. Então é isso que significa, os ônibus estão atendendo aquilo que o trem fazia. E essa outra questão também, que é fundamental tocar, é a questão dos aplicativos. É preciso ter controle de quem está prestando o serviço, para não acontecer casos como esse que o vereador Adilson Amadeu acabou de citar. Então, realmente, a Câmara Municipal de São Paulo está fazendo um trabalho nessa questão, principalmente dos aplicativos, que merece ser destacado, né? Todo mundo já foi chamado aqui para conversa. E eu creio que a situação deve melhorar. Pelo menos é isso que a gente espera, né, Gabi? Muito bem. Obrigada, Carlos Maglio, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, sempre é um prazer participar com você, com o nosso telespectador da TV Câmara São Paulo. E olha, esse foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.